Graça e paz para todos, para a igreja aqui, a paz do Senhor, para a igreja que está aí do outro lado, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que todos tenham uma noite maravilhosa, um culto esplêndido. Vamos entregar o melhor de nós aqui para o nosso Senhor Jesus, que Ele merece, né? E mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, que estão nos compartilhando nas nossas lives, que estão comentando, que estão ingressando no nosso canal. Nós estamos muito felizes, porque nós não temos no nosso coração o desejo de nos tornarmos pessoas do meio conhecido, né? Famosos nem nada. Nós só queremos difundir a palavra de Deus da forma correta que ela é, né? E quando nós buscamos entregar para vocês a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e viemos a falar do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês, é porque nós, no nosso coração não tem altivez, nós não queremos glória, nós não queremos nada. Nós só queremos que uma pessoa seja abençoada aí do outro lado com as palavras que aqui vão ser ministradas, que foram colocadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo no meu coração. E essas palavras que foram colocadas no meu coração foram primeiramente curadas o meu coração. Meu coração foi curado, a minha vida foi transformada por essa palavra, e aí agora eu falo e dou o testemunho do que aconteceu na minha vida, dentro do meu casamento, junto com os meus filhos, porque eu sempre falo, né? A palavra de Deus, ela tem que ser pregada com a nossa vida, né? Então, como que você pode falar de algo que vai resolver o problema de outras pessoas, mas os seus problemas não resolvem? O Evangelho só resolve para as outras pessoas, para nós não. Então, nós estaríamos sendo hipócritas ao ponto de acharmos isso. Então, eu quero agradecer a você novamente, primeiramente a Deus, por estar dando mais um dia de domingo aqui junto com vocês, junto com a igreja aqui no meu lar, que foi aberta na minha casa, e sou muito feliz por conta disso. Estou muito feliz porque estou tendo resultados positivos, né? E eu sei que quando o inimigo começa a bater na gente, é porque nós estamos no caminho certo, né? E sou feliz porque às vezes eu escuto pessoas que eu nunca nem imaginei dizer que ouviu o culto e ficou muito feliz, e que Deus abençoe a nossa vida. E eu peço oração para você que está aí do outro lado, porque, irmãos, nós somos de carne e osso que nem você, nós sofremos, padecemos a perseguição do mal, nós sofremos tudo que você sofre, né? Então, nós pedimos a oração de vocês para que nós possamos estar continuando, né, com o nosso trabalho. Porque um trabalho como esse, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, só com muita oração, jejum, nós damos continuidade. Porque o que está nos mantendo aqui são as forças mãos do Senhor. Quero orar por você, pela sua família, pela sua casa e pela igreja que está aqui, e darmos início ao nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para que o Senhor venha, meu Pai, falar grandemente esta noite, Pai. Para que, meu Pai, essas palavras que venham sair daqui deste culto, para que esse culto, Pai, venha atingir as famílias aí do outro lado. Senhor, que não seja eu falando aqui, meu Pai, do meu próprio ego, que seja o Senhor, Espírito Santo, falando através de mim, Pai, para que as pessoas aí do outro lado, Senhor, sejam restauradas, para que as famílias sejam restauradas, porque esse é o nosso único intuito, Pai. Te agradecemos por mais uma oportunidade, estamos juntos aqui, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua firma, sua empresa. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, oh Deus maravilhoso, oh Deus maravilhoso, que deu sabedoria para esse povo fazer os louvores maravilhosos, para que o nosso espírito se alegre na presença de Deus, para que nós estejamos agora conectados com o Espírito Santo. Muitos louvores faz isso com a gente, é muito bom.
Eu quero novamente agradecer a você que está aí do outro lado, que está podendo nos ouvir esta noite, porque você está vivo, porque Deus te concedeu vida, aleluia. Você pode glorificar aí do outro lado, porque você está vivo. E se você está vivo, já é um grande motivo para você se alegrar diante da presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como eu sempre falo, às vezes a gente pode, quando a gente está na frente de um trabalho, quando nós falamos a palavra de Deus, nós podemos magoar pessoas. Então é assim, irmãos, eu quero adotar algo na minha vida, que todas as vezes que eu começar o culto, eu vou pedir perdão para todos que estão me ouvindo, para a igreja que está aqui presente, porque essas palavras não são minhas. Essas palavras foram escritas, Deus inspirou o homem para escrever. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio cegamente. Eu tento viver essas palavras de Deus na minha vida. Nem sempre eu consigo, mas eu tento sempre viver essa palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vamos colocar assim, ó, se você conhece a palavra e você não pratica, então você não conhece. Você tem que conhecer a palavra de Deus e praticar. Amém? E como sempre eu falo, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, tenha em mãos uma palavra de Deus, uma Bíblia, no seu smartphone, no seu computador da sua empresa, você que está trabalhando agora essa noite, uma pequena Bíblia junto com você, para você acompanhar, para você entender que nós aqui falamos da palavra de Deus. Nós não falamos de algo do nosso coração. Nós aqui, a Bíblia fala, nós falamos. A Bíblia se cala, nós nos calamos. Tá bom? Então, eu quero agradecer você que está do outro lado, mais um dia, mais uma vez. Agradecer a Deus que está nos proporcionando esses encontros, todos os domingos aqui. Logo, logo, nós teremos mais cultos, né, durante a semana. Mas por enquanto, Deus só colocou no nosso coração esse do domingo às 18 horas, tá bom? Então abra suas Bíblias aí em nome de Jesus, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo do 1 ao 6, nós vamos acompanhar a leitura. E você que está aí do outro lado, acompanha a leitura. Para que depois você, ou então marque aí, para depois você meditar nessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela traz vida. Amém? Vamos ler? Posso ler? A igreja acompanha aqui também, por favor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde, e disse a mulher da serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher responde para a serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher viu a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu junto com ela. Aí a igreja pode sentar glorificando a Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, é assim, tem muita gente que fala que o fruto é a maçã, né? Aí a Bíblia não fala que é uma maçã, eu não posso falar que é uma maçã. Mas, como a palavra de Deus fala que essa árvore era agradável, era bonita aos olhos, a gente não sabe que tipo de fruto que era, né? Mas eu creio que quando nós estivermos com Cristo, Cristo vai mostrar essa árvore e vai nos dar para nós comermos, como fala lá em Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós comeremos dessa árvore, para que nós não venhamos a morrer mais. Amém? Tá. Irmãos, é assim, ó. A serpente, ela cotidianamente ela tentava enganar Adão e Eva.
Mas como ela viu que Adão não ia dar margem para ela, para ele fazer o que ele queria, né, ceder ao seu encanto, ele investiu mais na mulher. A Bíblia fala que foi uma conversa simples, mas eu acredito, né, não é bíblico, mas eu acredito que o diabo vinha insistindo e vinha investindo todos os dias para Eva cair na tentação de fazer o que ela fez. Porque ninguém deixa de ter a presença de Deus na sua vida à toa. A Bíblia fala mais para baixo aqui, ó, em Gênesis 3:8, fala assim, ó: e ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Toda virada do dia, o Espírito de Deus passava no jardim para conversar com o homem, para orientar o homem. Deus fez o homem, irmãos, para ter comunhão com ele. Deus queria ter comunhão com o homem. Então ele criou o homem, criou a mulher, né, a sua varoa, a disjuntora, né, e todos os dias no virar do dia, ele vinha, passeava no jardim e conversava com o homem, com a mulher. Eu não sei qual que era o assunto que Deus tinha com o homem e com a mulher, mas a Bíblia fala algumas coisas que ele falava para o homem, para dar nome para os animais e essas coisas tudo, né? Mas eu acredito que era um papo bem saudável e gostoso. Eu imagino, irmãos, que para você perder a presença de Deus na vida, você não perderia de qualquer maneira. Não é qualquer coisa que faria você perder a presença de Deus, de conversar com Deus Altíssimo todo dia. E eu acredito que o maior castigo de Adão e Eva foi perder essa comunicação que eles tinham com o grande Adonai, grande Eu Sou. E eu acredito que, por mais que muitas pessoas critiquem, né, a Eva de ter feito o que ela fez, mas eu acredito que sob o domínio do mal, sob a influência do mal, poucas pessoas têm a virtude de se sair da influência do mal. Jesus venceu o mal, mas ninguém vence o mal, né? Nós resistimos ao mal e o mal se foge de nós, mas ninguém pode ir para o diabo porque ele é muito forte. Irmãos, a maior obra do diabo foi provar para o homem que ele não existe. Aleluia. Todo mundo fala de Deus. Você crê em Deus? Eu creio. E no diabo? Não, diabo não. Então vem dizer para mim que aquilo que aquela pessoa fez foi o diabo. Então as pessoas, elas interpretam o bem e o mal assim. Deus, eles acreditam e concordam. Todos, se você pegar 1000 pessoas, você crê em Deus? Acredita em Deus? Sim. E no diabo? Não, no diabo. Então o homem, o diabo, com a sua influência, ele mostra para a humanidade que ele não existe. Ele pode trabalhar na vida das pessoas livremente. Primeiro, que ele é invisível, ninguém vê ele. Segundo, que ele te influencia, né? Você tem poder para sair da influência do mal. Você pode resistir ao mal. Mas se o diabo, irmãos, ele investir pesado contra você, coitado de você, se não for a misericórdia de Deus, não tem ninguém nessa terra que suportaria uma investida do diabo. Ninguém. Então, vamos deixar de criticar a Eva e o Adão que fizeram esse mal, e a partir de hoje vamos ter uma visão um pouco mais diferente. Irmãos, é assim. Aquela serpente que representava o próprio Satanás, né, representava o mal na terra, ela tentava todos os dias influenciar aquele casal, mas do lado da mulher, né? E Deus dava suas orientações, mas o diabo persuadia e tirava aquelas informações da cabeça de Adão e da cabeça de Eva. Quem pecou foi Eva, mas eu tenho certeza que Adão ficou bem tentado também em fazer isso aí. Ele não fez, mas eu tenho certeza que ele ficou bem tentado em fazer, porque a influência do mal. E outro, irmãos, nós temos que lembrar que Adão e Eva eram um casal com seres humanos perfeitos. Nós não, nós já não somos perfeitos, porque nós nascemos do pecado. Nós já somos conhecedores do bem e do mal. Então, o bem e o mal moram na gente. Qual aquele que vai ficar mais forte? Aquele que você alimentar mais. Então é assim, muitas das vezes nós pensamos dessa forma, né?
que aquela mulher deu ouvidos para aquela serpente que representava, que era o diabo, deu ouvido para o diabo. E trazendo isso para os dias atuais, meu irmão e minha irmã, para os dias atuais, será que não está a mesma coisa? Será que nós hoje, tanto cristãos como não cristãos, será que nós também não estamos dando ouvido para a serpente? Será que a família perfeita que Deus criou no Jardim do Éden, ela tem tido daquela formação até nos dias atuais, tem evoluído para o bem ou tem evoluído para o mal? Pense aí um pouco. Pense um pouco aí você do outro lado, né? Vamos dar uma... Gênesis 2, 24. A palavra de Deus fala assim, ó, Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós estamos preparados, nós homens e nós mulheres, e as mulheres, estão preparados para viver em comunhão. O homem às vezes não está maduro o suficiente, é jovem, não está maduro o suficiente, principalmente nos dias atuais. As mulheres evoluem um pouco mais rápido do que o homem para contrair matrimônio, para se juntar, para casar. A palavra de Deus fala assim, ó: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque, irmãos, quando o homem e a mulher eles precisam se unir em matrimônio e casar, eles vão formar a sua própria família. E eles não podem ter influência de outras famílias. Logicamente que os conselhos dos mais velhos nós podemos ter, logicamente. O que Deus está falando aqui é que nós precisamos nos afastar dos nossos pais, para nós darmos início à nossa própria família. Porque nós vamos errar e nós vamos acertar, nós vamos errar e nós vamos acertar, e nós vamos sempre ter a presença dos nossos pais, das pessoas, dos anciões, para estar nos ajudando nessa parte. Mas nós não podemos estar vivendo com os nossos pais, com a nossa nova família. Porque assim, irmão, ó, muitos casamentos hoje não dão certo porque essa palavra aqui, ó, ela é retirada do coração das pessoas pelo mal. A serpente, ela volta novamente à tona e ela vai influenciar o homem, que ele estando junto da sua mãe, junto do seu pai, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma segurança. Aleluia. Ele vai ter uma segurança. E não vai, meu irmão. Ele não vai ter a segurança. Ele vai ter pessoas dando pitaco no seu casamento. E a mulher, quando você casa e vai morar junto com a sua sogra, você, ao invés de você ter a sua segurança, você vai ter a pessoa da mãe, da sua esposa, dando pitaco dentro do seu casamento. E hoje em dia é assim, irmãos. As mães e os pais de hoje, que vivenciaram as famílias de antigamente, que funcionavam, que dava certo, que a mulher respeitava o marido, que o marido respeitava a mulher, hoje não colocam mais isso em prática. Hoje os filhos são criados não para viver juntos, mas em matrimônio. O casamento que aqui está sendo falado, e o casamento é um casamento aqui de Deus, o casamento perfeito de Deus, que Deus traz para a humanidade, é um casamento de dependência. Mas a dependência do homem e para com a mulher, e da mulher para com o homem. Então por isso que existe assim, ó: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Irmãos, essa palavra, uma só carne, presta bastante atenção. Uma só carne. Isso tem uma profundidade, irmãos, muito grande. Eu vim descobrir o que é uma só carne com 20 e poucos anos de casado. Você vê que hoje os casamentos, eles não são assim programados. Hoje muitos casamentos, até dentro das igrejas, são casamentos que não traz para o casal um ser dependente do outro. Você casa e você quer ser independente do seu parceiro. Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aí do outro lado, e a igreja aqui. Se a palavra de Deus fala que nós vamos se separar dos nossos pais,
constituir uma nova família com uma mulher, nos tornando uma só carne, como que eu posso ser independente da minha própria carne? É difícil entendimento, né? Então é assim, ó. Como que eu vou poder ser independente de mim mesmo? Não tem como. Não tem como se eu colocar essa palavra em prática dentro do meu casamento e me tornar uma só carne com a minha esposa. Como que eu vou querer ser independente da minha esposa? Irmãos, quando você começa a entender o verdadeiro sentido de uma só carne, você não quer sair e deixar sua mulher em casa. Um passeio, você não consegue passear sem a sua família, sem a sua esposa. Se alguém chamar a minha esposa hoje para um jantar que ela não pode me levar, ela não vai. E não vai, irmãos, porque eu proíbo ela. Eu não proíbo minha mulher de fazer nada. Nunca proibi minha mulher de fazer nada. Mas ela entendeu que ela é uma só carne comigo. E quando nós nos tornamos uma só carne, nós não queremos estar afastados da nossa própria carne. Como que eu sou uma carne só com a minha mulher e maltrato a minha mulher? Como é que eu vou maltratar a minha própria carne? Como que a minha esposa vai maltratar a própria carne dela? Às vezes eu chego do trabalho triste, porque às vezes aconteceu alguma coisa, eu piso na soleira do portão, minha mulher já sabe que eu não estou bem. E aí ela já vem com um jeitinho. E eu sou, irmãos, eu vou confessar aqui para os irmãos, isso já não é segredo de ninguém. Eu sou um homem dependente da minha mulher. Eu dependo da minha mulher para muita coisa, né? E a minha mulher depende de mim para muita coisa. E eu não acho que isso é desmérito para ninguém. Aleluia! Eu não vejo que isso é desmérito para ninguém, porque a verdadeira família que Deus colocou lá no Jardim do Éden, e a família que Deus quer que cresça na terra e que se prolongue os dias, e a família que Deus vai trazer de volta para colocar na terra assim que a terra for purificada, são famílias assim. Glória a Deus. A família que Deus quer é a família que o homem é uma só carne com a mulher. Então é assim, meu irmão, para você, meu irmão, você está de segunda a segunda dentro da igreja, e aí você maltrata a sua mulher, e você não obedece essa palavra aqui, ó. Aí você está morando dentro da casa do seu sogro, sua sogra, e a sua mulher fala assim: amor, vamos arrumar um cantinho para nós, aqui está pesado o clima aqui. Aí você: não, eu tenho aqui a segurança da minha casa, da minha mãe, eu não vou deixar minha mãe. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você casa, a sua família passa a ser sua mulher. E quando vem os filhos, a sua família passa a ser sua mulher e os filhos. E a mulher, quando ela casa com o homem, a família dela passa a ser o esposo, não é a mãe mais. A mãe e o pai são famílias seculares. Os irmãos, seculares, família secular. Não é mais a sua família. A sua família passa a ser o seu esposo. E é assim, né, irmãos? Nós não escolhemos irmãos. Nós não escolhemos nascer de um pai e de uma certa mãe, mas o nosso cônjuge, nós que escolhemos. A minha esposa foi eu que escolhi. Aleluia, eu que escolhi a minha varoa. E ela que me escolheu. E eu sou grato a Deus muitíssimo por ela ter me escolhido. E eu sou grato a Deus por a minha mãe ter me aconselhado a ficar com ela, porque nós estamos há 28 anos juntos. E hoje eu sou uma só carne com ela. E é uma bênção de Deus o meu casamento, porque quando você entende, irmãos, quando você traz Jesus para dentro do seu casamento, e você passa a entender isso, o que é ser uma só carne com a sua esposa, o seu casamento é abençoado. A minha esposa hoje, ela deixa eu cuidar dela. A minha esposa, ela permite que eu cuide dela. Aleluia. E ela cuida de mim, irmãos. É uma bênção de Deus. Porque, irmãos, nós entendemos que nós nos afastamos. Quando eu fui viver com a minha esposa, eu procurei a minha sogra por causa de medo. Nós homens temos medo de constituir família. A mulher não tem esse medo, o homem tem. Porque nós somos provedores, né? E embora muitos casais hoje
não tem o homem como o único provedor, mas dentro do coração do homem, o homem é o único provedor. Então, irmãos, quando nós, homens, vemos que o casamento está se aproximando, que aquela parceira, aquela moça que nós estamos namorando, é a pessoa da nossa vida que nós queremos para viver o resto da vida com ela, então o medo vem às vezes de você querer viver sozinho, longe dos seus pais, porque você teme a falta de segurança. Você teme o dia de amanhã, os seus filhos, sua esposa querer ter alguma coisa, um pão na mesa ou alguma coisa desse tipo, e você não ter para dar. E essa insegurança reina no coração masculino, não no coração da mulher. No coração da mulher existem outras ansiedades, mas no coração masculino essa ansiedade na hora do casamento existe. Então, irmãos, quando você, meu irmão, quando você vê a sua esposa preocupada porque você está morando dentro da casa dos seus pais ou dentro da casa dos seus sogros e existem alguns conflitos, eu falo para você em nome de Jesus, recebe essa palavra, não deixa a serpente tirar do seu coração. Ó, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aleluia, você pode glorificar? Você pode glorificar porque a partir de hoje você conhece a palavra de Deus no que é ser tocante ao seu casamento, ser uma só carne, irmãos. Independência no casamento não tem do casamento duradouro. Um casamento que, para ser duradouro, precisa haver dependência um do outro. O homem precisa depender da mulher e a mulher precisa depender do esposo em todos os aspectos, irmãos. Ó, eu sou dependente da minha esposa e a minha esposa é dependente de mim, em cada um dentro da sua função, dentro do casamento. Só que é assim, irmãos, ó, eu jamais vou martelar o meu próprio dedo. Aleluia. Eu jamais vou dar um beliscão no meu próprio braço, porque a minha esposa é a minha carne e eu jamais tocaria nela porque ela é minha carne e eu não vou tocar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica aí. E a partir de hoje, una-se a sua esposa como uma só carne. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ó, presta atenção, irmãos. A função do homem não é só ser provedor, mas também de ser protetor. Aleluia. Só que é assim, irmãos, muitas mulheres elas vêm podando os seus maridos, querendo tratar de uma forma igualitária dentro do casamento. Irmãos, o homem existe um corpo, o homem tem um corpo, a mulher tem outro corpo. Geneticamente o homem tem um corpo superior da mulher. Então o homem tem que ser o protetor da mulher. Então é assim, ó. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, irmãos, ao invés de você maltratar a sua própria carne, que é a sua esposa, proteja ela com a sua própria vida. Aleluia! Você pode glorificar aí a partir de hoje. Ó, irmã, o seu esposo, ele vai proteger a senhora conforme a sua, até com a sua própria vida. Irmãos, eu estou pronto para dar minha vida pela minha esposa a qualquer momento. Basta uma situação divergente e eu estarei pronto para dar minha vida pela minha esposa. E eu tenho certeza que eu estarei com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é assim, ó. Quando você tem a sua mulher dentro do seu casamento, quando você é dependente dela e ela é dependente de você, quando você é uma só carne, dá a própria vida por ela, é a coisa mais fácil do mundo. As coisas mais difíceis não é isso, é outras coisas. Meu irmão, vamos lá para Efésios 5, 22 até o 24, tá bom? Agora vamos passar a falar um pouco mais do outro lado, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Irmãos, é assim, ó.
Se você é da igreja, se você é cristão, e você decidiu arrumar uma esposa ou um marido fora da igreja, não importa. Essa palavra aqui é para quem passa a viver sobre os conceitos e preceitos de Deus. Ó, todo cristão tem isso aqui como constituição. Isso aqui, a palavra de Deus é a que nos guia, né? Aleluia. Então é assim, se nós passarmos a querer sermos cristãos e ignorarmos a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo querendo ser cristão. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, levantamos a mão, aceitamos a Jesus e não passamos a viver segundo a sua sã doutrina, então, irmãos, nós estamos perdendo tempo achando que estamos servindo a Deus. Nós, porém, estamos servindo a nós mesmos. Então é assim, agora é para as mulheres, ó. Efésios 5, 22 e 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então é tipo assim, a mulher que serve a Deus, ela tem que servir, ela tem que ceder ao marido, ela tem que se sujeitar ao marido como ela se sujeita a Deus. E aqui não está falando que é o marido cristão, porque o marido você escolheu. Se você estava lá na igreja, você foi buscar fora, não sei. Se você já veio de fora com o seu esposo não é cristão, irmãos, é assim, ó. Essa é a palavra verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você hoje, minha irmã, não adianta você estar 24 horas dentro da igreja e você rejeitar essa palavra. Porque se você rejeitar essa palavra, você está rejeitando a Deus. Porque essas palavras, elas não são minhas, elas são de Deus. Aleluia. Aleluia. E, irmãos, muitas irmãs hoje se sujeitam a tudo, menos ao marido. Por incrível que pareça, ela se sujeita no trabalho, ela se sujeita na igreja, ela se sujeita para o pai, para a mãe, até para os irmãos. Mas existe nela, dentro do coração dela, algo que impede ela de se sujeitar aos maridos. E não são todas, tá, meu irmão? Mas existe um grande número de mulheres hoje que não querem se sujeitar aos seus esposos. Eu não sei qual é o motivo, mas a palavra de Deus fala que nós, sofrendo agravos por causa de Deus, é agradável a Deus. Então, você tem que se sujeitar a Deus, a seu esposo, como ao Senhor. E a Bíblia não fala ao seu esposo cristão, é ao seu esposo. E se aquele dia o seu esposo fala assim, hoje meu amor, não vai no culto não, fica aqui comigo aqui que eu queria pedir uma pizza pra gente conversar, fique que você está obedecendo a Deus. Porque se o marido seu, você tem que se sujeitar ao seu esposo, então quando você ficar, você está se sujeitando a Deus, aleluia. Você, minha irmã, pode glorificar a Deus essa noite, por essa palavra. Não deixe a serpente tirar essa palavra do seu coração. Aleluia. Porque hoje muitas mulheres estão dando ouvido à serpente novamente, lá do Éden. Nós às vezes criticamos eles lá que erraram, porém nós aqui também erramos muito, nós damos ouvido à serpente. Aquela amiga que é solteira, que fala no seu ouvido, ah, você não pode ser Amélia não, irmã. Vem pra cá, aqui é a casa de Deus, vamos ficar aqui, seu marido, mas eu tenho que fazer a janta do meu esposo, irmã. Não, ele que compre pizza lá, isso aqui é a casa de Deus, vamos fazer a vontade de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o primeiro reino de Deus é Efésios 5, 22 a 24, aleluia. Vós mulheres se sujeitais aos vossos maridos como também ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como o Cristo também é a cabeça da igreja. Aleluia. Irmãos, é assim, ó, essa é a palavra de Deus. Se você estiver rejeitando essa palavra de Deus, ou as minhas palavras que são a palavra de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Então não adianta você subir um monte para orar, não adianta você estar de segunda a segunda dentro da igreja, não adianta você estar à noite fazendo plantão na igreja lá, fazendo como é que é aquele vigília na igreja e não atentar a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos guiar, meus irmãos. É a boca de Deus falando com você, minha irmã. É a boca do grande Deus Altíssimo. No final do dia, Deus ia lá no Jardim do Éden para conversar com aquele casal. Mas também o diabo ia. E hoje, irmãos, a internet, ela bombardeia as mulheres e os homens com má influência. Você vê que a mulher, na internet, ela sempre tenta ser mais que o homem.
A mulher sempre tenta na internet mostrar que ela é superior ao homem. E não pode, meu irmão. Não pode. Irmão, nós temos que ser uma só carne. A minha mulher, ela está do meu lado, ela não está embaixo do meu pé. Mas aqui em casa ela entende a soberania que eu sou a cabeça dela. Mas eu protejo ela, eu faço tudo por ela. Aleluia! Eu protejo ela, hoje ela é cuidada por mim, aleluia. Eu cuido da minha esposa e ela cuida de mim. E eu glorifico a Deus pela mulher que eu tenho. E não é que ela é Amélia, irmãos, ela não é Amélia não. Ela é simplesmente a mulher da minha vida, a qual Deus me deu e que eu não conseguiria mais viver sem, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, lá em Provérbios 14:1 fala assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Porque assim, irmãos, hoje em dia muitas mulheres, elas dão ouvido. Irmãos, é assim, existe no meio das mulheres uma competição muito grande. E às vezes a mulher está até interessada no seu marido. Ela fala para você assim, não faz isso pro seu marido não. Não faz isso pro seu marido não. Não faz isso não. Por quê? Ela quer que você briga com o seu marido vai sair de casa para ela pegar. Você sabia disso aí? Tem muita mulher que às vezes te aconselha para você não fazer nada pro seu marido, para você ter uma crise dentro do seu casamento, para depois seu marido ir embora de casa e ela ficar com seu marido. Aí você passa na feira, você vê seu ex-marido com ela lá. Aí você fala, mas o que está acontecendo aqui? Ela fala, amiga, não sei o que aconteceu, amiga, desculpa, mas eu tô com ele depois que você largou. Eu peguei ele depois que você largou. Olha para você ver como a serpente ainda atua nos dias de hoje. Vamos correr. Lá em Colossenses 3, 18, 24. Do 18 a 24. Fala assim, eu quero que você acompanhe aí do outro lado, tá? Acompanha do outro lado. Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós marido, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. E não vos irriteis contra elas. Então é assim, irmão, tenha entendimento de que se você é uma só carne com a sua mulher, você não vai irritar você mesmo, vai? Irmã, se você é uma só carne com o seu esposo, você não vai irritar você mesma, vai, irmã? Então não vai. Se você vê, meu irmão, que a sua esposa não está bem, se você não tiver uma palavra de ajuda, não fale nada. Minha irmã, se você não tem uma palavra de consolo para o seu esposo, se cale. Melhor você não falar do que você irritar e começar uma discussão. A discussão leva em empurrão, o empurrão leva em bofetão, e bofetão leva em agressão, e depois leva a delegacia, e o casamento vai pro chão. Isso não é bom pro casamento. Irmãos, a palavra de Deus fala assim, que se nós trouxermos para dentro do nosso casamento o equilíbrio da família de Deus, o homem estando equilibrado, sabendo a sua função, a mulher estando equilibrada, sabendo a função dela, os filhos que nascem dentro de um casamento assim, todos eles entram pelo mesmo caminho. E é uma bênção. Continuando a leitura, irmãos, Colossenses 3, do 18 a 24. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não se percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, ou não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão de herança, porque Cristo e o Senhor é o Senhor servis. Irmãos, tudo que nós cristãos vamos fazer, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Então é assim, eu trabalho numa empresa, faço do melhor. Por quê? Mas meu patrão não merece, ele me trata mal. Não importa, irmãos, faça como se fosse para o Senhor. Irmão, mas lá onde eu trabalho, meu patrão, ele não é crente. Não tem problema, não foi lá que você decidiu trabalhar. Abençoe seu patrão, faça as coisas para o seu patrão como se fosse para Deus. Amém? E os filhos, irmãos,
tem que obedecer aos seus pais porque isso é justo. Lá em Efésios do 1, Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo na terra. Agora fala para os filhos. Ô filho, ô filha, você que está aí me ouvindo, você quer viver muito tempo na terra? Obedeça os seus pais. Honre o seu pai e sua mãe, porque isso é justo. O seu pai e sua mãe faz tudo por você, meu filho. Não adianta você estar na igreja louvando, não adianta você estar tocando guitarra na igreja, não adianta você estar de segunda a segunda na igreja, sobe o monte como o pastor chama, e na sua casa você é desobediente com seus pais. Ou você não honra o seu pai e sua mãe. Então, meu irmão, entenda que se você quiser servir a Deus, você tem que servir Ele pela palavra. Porque Deus, Ele não vai descer aqui para falar para você se você está certo ou errado. Ele já deixou a palavra dele. Ele deixou a escritura dele para você. E assim, da mesma forma que Deus, no virar do dia, ia lá ter com Adão e Eva e falava e ensinava ele, né? Adão, faça isso. Eva, faça isso. Da mesma forma que Deus falava com aquele casal no Jardim do Éden no virar do dia, o diabo também ia lá retirar todas aquelas palavras que Deus tinha colocado no coração daquele casal. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós criticamos aquele casal porque a partir deles o pecado entrou no mundo e hoje às vezes nós sofremos por conta deles. Mas eles, irmãos, não foram assim fortes o suficiente, mas porque ninguém consegue vencer o diabo. O único que consegue vencer o diabo vai ser Jesus naquele dia. Somente Ele. Nós não temos poder contra o diabo. Nós somos seres humanos. O diabo é um ser celeste. Ele vive desde a época que Deus criou tudo. Ele estava lá. E hoje, ele consegue persuadir o homem e a mulher a fazer a sua vontade de uma forma plena, meu irmão. Existem muitas pessoas que estão sob total influência do diabo, fora da igreja e dentro da igreja. Então recebe essa palavra hoje, meu irmão e minha irmã, que está aí do outro lado, com fé. Dê boa fé nessa palavra. Não deixe a serpente arrancar essa palavra do seu coração. Ó, para nós estarmos finalizando, João 14, 21. João 14, 21, ó. Às vezes você fala assim, por que Deus não escuta a voz de Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não se mostra para mim? Por que Jesus não vem falar comigo? Por que Jesus não me fala em sonho? Por que Deus não me dá dons espirituais? Por que Jesus isso? Por que Jesus aquilo? Ó, irmão, presta bastante atenção aqui, ó. João 14, 21. Uma palavra maravilhosa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Aleluia. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, irmão, você percebeu a diferença? Que aqui essa palavra, que é a boca de Deus falando com você, você pode glorificar a Deus, aleluia. Glorifica, minha irmã, glorifica a Deus, meu irmão. Porque aqui a boca de Deus falando com você, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no coração, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, não adianta você viver dentro da igreja. Não adianta você estar sempre de ânimo pronto para quando é falado naquele altar. Quem pode vir tal dia? Quem pode fazer isso? Você está sempre de ânimo pronto. Não, para Jesus eu sempre faço. Eu quero ser sempre o primeiro da fila para fazer as coisas para Jesus. Irmãos, cuidado. Porque nem sempre você está servindo a Jesus. Às vezes você está fazendo as coisas para o homem. Porque servir a Jesus é guardar os mandamentos do Senhor. Servir a Jesus é pela palavra de Deus. Aleluia. Quando a boca de Deus falar com você, você tem que escutar.
E aqui é a boca de Deus falando com você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, irmãos. De Jesus ele só vai se manifestar para você se você guardar os mandamentos dele dentro do seu coração. Se você permitir, irmão, que de manhã Deus fale no seu coração, de noite Deus fale no seu coração, e aí depois a serpente vem e retira essas palavras que foram colocadas no seu coração, aí, meu irmão, fica difícil. Não deixe, não permita, meu irmão. Eu quero pedir para a igreja se levantar, se colocar em pé. Irmão, presta bastante atenção. Minha irmã, presta bastante atenção. A boca de Deus falou com você hoje. Aleluia. Verdade. Nós aqui, nós não temos assim no nosso coração, nós não somos altivos de coração para queremos nos sobressair a palavra de Deus. Tudo que eu falo aqui é a própria palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. E eu peço para que você nesse momento não feche seu coração. Não feche seu coração para essas palavras. A você, mulher, não feche o coração para essas palavras. A você, homem, não feche o seu coração para essas palavras. A você, filho e filha, não feche o seu coração para essas palavras. Porque aqui é a boca de Deus te instruindo. Aqui é a palavra de Deus genuína falando com você. Não deixe que a serpente venha retirar essas palavras que foram colocadas, essas sementes que foram implantadas no seu coração neste momento. Aleluia. Eu quero orar por você essa noite, meu irmão. Eu quero orar por você, essa noite, minha irmã, e para vocês jovens, né? Para que essas palavras fiquem perpetuamente dentro do coração de vocês. Para que Deus possa pregoar nas tábuas dos vossos corações todas essas palavras que aqui foram ministradas. E eu quero orar por você. E quero que a partir de hoje você tenha viva uma novidade de vida. Pegue essas palavras e guarde no seu coração. Recebe essa palavra de bom ânimo. Porque são palavras que têm vida e vida eterna nela. Para você e para mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar esta noite. Vamos colocar nas nossas vidas o poder do Espírito Santo para que essas palavras sejam escondidas nas tábuas do vosso coração, para que a serpente ela não venha depois falar contra essas palavras no seu coração. E me perdoe você que está me ouvindo, se de alguma maneira você possa ter interpretado o machismo do meu lado. Não, eu estou falando a palavra de Deus para você, minha irmã. E essas palavras, elas são palavras genuínas e palavras de vida para você. E para você, meu irmão, cuidar melhor da sua esposa, cuidar melhor da sua casa, cuidar daquela que Deus colocou aos seus cuidados. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, eu te peço, Pai querido, Espírito Santo de Deus, vá, Senhor, aonde quer que essa live alcance, Senhor, e coloca no coração, Senhor, de todas essas pessoas, Senhor, essas palavras, Pai. Esconde lá dentro, Senhor, das tábuas do coração de cada um jovem, de cada mulher, de cada varão, Senhor, para que no momento certo elas venham crescer com o Teu Espírito Santo, meu Pai, para que elas venham, meu Pai, desempenhar e colocar em prática tudo que nós falamos aqui esta noite, para que essas palavras não fiquem somente nas palavras, mas sim em atitudes, porque já diz o ditado, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, aleluia, e nós temos que dar exemplo, meu irmão, e você que acha que tem que pregar o Evangelho, mas não tem que viver, você está 100% errado. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para ser pregado com a nossa própria vida. Aleluia! Nós nem sempre podemos conseguir, mas nós temos que dar exemplo de tudo aquilo que pregamos, aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, sai curando o Espírito Santo todos aqueles que necessitam de cura. Espírito Santo, arranque a depressão dos lares, arranque, ó Senhor, Espírito Santo, toda a crueldade dos homens para com as mulheres no país nosso, no Brasil e no mundo. Arranque, meu Pai, a soberba do coração dos homens e das mulheres. Ó Senhor, que os filhos
sejam obedientes aos pais, Senhor. Que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Que os seus maridos venham sair, Senhor, ter as suas esposas como vaso mais frágil, Senhor, e venham guardá-las, venham protegê-las do mal, e venham, meu Pai, ser uma só carne, como a tua palavra diz. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, leva a cura para todas essas pessoas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Todos vocês que estão aí do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos agora, você que está aí do outro lado da nossa igreja aqui, para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo não esteja somente com a igreja aqui, mas com todos vocês aí. E todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.